Boa noite e bem-vindos à segunda aula. Nessa aula de hoje a gente vai falar a gente vai iniciar a nossa aula falando sobre a nossa revisão, né? A gente vai corrigir os exercícios que a gente teve na semana passada e vamos falar hoje sobre dois assuntos, duas pessoas que são muito importantes para a computação, para a tecnologia e são dois ícones assim da computação moderna, Bill Gates e Steve Jobs. A partir da nossa próxima aula, a gente vai começar um pouquinho mais na parte prática. Ah, mas a gente está fazendo aula online. Como que a gente vai fazer isso prática? Calma. Eu tenho um software e a partir da próxima aula vocês vão até conseguir montar um computador. Peça por peça a gente vai conhecer e vamos montar um computador juntos, tá? Então isso é um assunto para a próxima aula. Então fiquem tranquilos. O sistema já está pronto, já está montado. Só na próxima semana a gente fazer junto, tá bom? Bom, vamos lá. Então, como eu havia dito, a gente vai iniciar corrigindo os exercícios da semana passada. E eu tenho uma colinha aqui, porque eu não lembro todas de cabeça. Mas vamos lá. Qual foi o primeiro computador da história? Em 2600 a.C., o povo chinês desenvolveu aí o ábaco. Isso, esse mesmo. Esse ábaco que vocês aprendem na escola, que vocês já devem ter montado em algum momento da vida de vocês. Esse foi o primeiro computador da história. E o que o ábaco faz? O ábaco ele ajuda a fazer cálculos matemáticos, adição, subtração, multiplicação e divisão. A palavra computador vem do latim computar, que significa calculadora. Então todo objeto que faça cálculo, realize cálculo, pode ser considerado sim um computador. A segunda pergunta, em que país foi criado o ábaco? E aí eu já respondi na primeira, né? Na China, o ábaco foi criado pelo povo chinês. O computador é composto por dois componentes. Quais são? Componentes são duas peças, né? O que a gente pode dizer de duas partes. Não duas peças, mas duas partes. O software, que é um conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados. Programa, rotina, conjunto de instruções que controlam o funcionamento do computador. Então, ele é toda a parte invisível, a parte que a gente não consegue visualizar, a gente não consegue pegar. O mouse é um hardware, a gente consegue pegar ele. E a gente vai ver mais para frente alguns outros exemplos. Já o hardware é a parte física do computador. É formado pelos componentes eletrônicos, como por exemplo o circuito de fio, a luz, as placas, os utensílios, a impressora, correntes e qualquer outro material em estado físico que seja necessário para que o computador funcione. Então, essa é o hardware. Tá? A próxima pergunta, em qual geração tecnológica estamos hoje em dia? Nós estamos na quarta geração. E aí eu vou passar para vocês quais foram as gerações anteriores. De 2600 a.C. até 1959, foi considerada a primeira geração de computadores. Então, o ábaco, o Mark I, todos esses calculadores, as impressoras elétricas, todos esses computadores foram criados na primeira geração. A geração de 1959 a 1965, e aí vocês reparem, o período começa a diminuir, de geração para geração. Houve aí a segunda geração. Os computadores ficaram mais compactos, menos pesados. Até esse período, o computador podia chegar até 5 toneladas. E aquecia tanto que uma pessoa dentro de uma sala não conseguia ficar dentro da sala. Ele ligava o computador, dava o comando e saía da sala, por não aguentar a temperatura. Na terceira geração, ela iniciou em 1965 até 1970. E é a partir daí, 1970, que nossos dois personagens, Bill Gates e Steve Jobs, começam a despontar na quarta geração. A quarta geração ela inicia então em 1970 até os dias atuais. Hoje ainda, nós estamos na quarta geração tecnológica. A próxima pergunta foi: como é o nome do pai da lógica moderna? George Boole foi um matemático, filósofo. Ele nasceu
na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, criador da álgebra booleana. Vocês provavelmente vão ver isso bem mais para frente na escola, né? Álgebra booleana, que foi o fundamental para a computação moderna. Em 1847, ele desenvolveu um sistema lógico que reduzia as representações em 0 ou 1. O que é 0 ou 1? Verdadeiro ou falso? Então, tudo que funciona dentro de uma rede de computador, todos os sistemas, eles funcionam com dois comandos. 0 ou 1. Ou é ou não é. Se 0, ele faz um comando. Se 1, ele faz outro. Então, esse é só um princípio, só para não entrar muito no assunto. Mais para frente a gente vai ver o que é isso. Mas o computador, até os dias de hoje, ele funciona com esses dois comandos. 0 e 1. Então, falando nisso, em 1847 ele já tinha essa lógica. Ele desenvolveu essa lógica. E essa lógica perdura até hoje, nos computadores e nos sistemas operacionais até hoje. Eles funcionam com um número binário, 0 e 1. Então eu deixo aqui uma reflexão. Será que a computação, a tecnologia, é algo tão novo e moderno assim? É pra gente pensar, né? A próxima pergunta foi: em que ano foi criado o Mark I? Então, o Mark I ele era um computador totalmente eletromecânico, que foi construído em 1944 pelo professor de hardware da Universidade de Harvard durante a Segunda Guerra Mundial. O Mark I foi construído na sequência da celebração em 1939 de um contrato entre a Marinha dos Estados Unidos da América e a Universidade de Harvard para a construção de um calculador de tabelas para uso de navegação. Então, nessa época, foi criado o Mark I, né, com o objetivo de guiar a Marinha norte-americana. A IBM, que é a IBM que nós conhecemos hoje, né, desenvolvedora de software, e aí o Bill Gates, vocês vão ver daqui a pouquinho, tem grande participação nisso. Nessa época, em 1944, já financiava a construção do calculador. Então, só voltando aí, o Mark I ele não é um computador como nós conhecemos hoje. Ele é um calculador, assim como o ábaco, assim como as impressoras. Eles faziam cálculos. Eles ainda não eram computadores como a gente conhece hoje. O Mark I, ele só lembrando, né? O Mark I, então, ele faz parte ainda da primeira geração. O Mark I tinha cerca de 17 metros de comprimento. Lembra que eu falei dos tamanhos dos computadores? Por 2,5 de altura e uma massa que pesava 5 toneladas. Em funcionamento, dizia-se que reproduzia o ruído de uma sala cheia de velhinhas, todas tricotando ao mesmo tempo. Então, ele era pesado, grande, esquentava muito e fazia um barulho enorme. Então, esse era o computador de 1944. Se você reclama hoje do seu computador ou da sua internet, eu vou dar um Mark I para vocês. Então, a próxima pergunta é: como é o nome do computador desenvolvido para realizar criptoanálises do exército nazista? Primeiro, só para explicar, né, o que são criptoanálises. Os nazistas, para que eles criaram códigos códigos para que os exércitos inimigos não descobrissem o que eles estavam falando entre eles. Então, por outro lado, os engenheiros, os técnicos dos Estados Unidos, da Inglaterra, desenvolveram aí o Colossus, que foi um computador inglês projetado durante a Segunda Guerra Mundial para desvendar, para descobrir o que esses códigos dos nazistas diziam, tá? Ele foi criado em duas versões, 1943 e 1944. Em 45 se encerrou a guerra, né? Próxima pergunta. A última. Quais são as 4 operações básicas possíveis a serem feitas pelo ábaco? Então, nós já falamos anteriormente: adição, subtração, divisão e multiplicação. Bom,
Então agora a gente vai iniciar falando sobre Bill Gates e sobre Steve Jobs. Antes eu só queria propor um trabalho para vocês. Na semana passada a gente fez um questionário com todas as perguntas, né, sobre o tema que a gente tinha falado na semana passada, e hoje a gente corrigiu. Na próxima semana eu vou propor um trabalho diferente para vocês. A gente vai pesquisar sobre fatos interessantes sobre Bill Gates e Steve Jobs. Então, as descobertas, nós vamos falar hoje também muita coisa sobre eles. Quem quiser pode anotar, pode usar isso no trabalho, tá? Então, é simples, é só fazer um texto sobre Steve Jobs e Bill Gates, tá? Então, vamos lá. Bill Gates, ele nasceu em 1955, no dia 28 de outubro, nos Estados Unidos. Ele é um programador de sistemas, né? Todos conhecem. Ele fundou a Microsoft e foi CEO da Microsoft também durante um bom tempo. Hoje ele é o homem mais rico do mundo, pai de 3 filhos e ainda associado ao Windows e aos produtos Microsoft. A força da empresa foi tão grande entre 1980 e 2000 que Gates acabou tendo a fortuna impulsionada a patamares muito altos, tornando-se a pessoa mais rica do mundo. Hoje, a fortuna de Bill Gates está estimada em 90 bilhões de dólares. A bibliografia de Bill Gates é importante para o mundo da tecnologia pela sua participação fundamental no processo de consolidação do computador pessoal, como item de uso doméstico. E aí a gente vai ver a inteligência de Bill Gates, né? Quando todos os desenvolvedores, quando todos os estudiosos pensavam em desenvolver super máquinas para super empresas, Bill Gates e mais um colega dele, que vocês vão ver daqui a pouco o nome dele, falam assim, por que a gente não desenvolve um computador para pessoas? E aí vocês vão ver também que outro gênio, que eu considero um gênio, Steve Jobs, foi pela mesma linha. E os dois tiveram muito sucesso. A ascensão de Steve Jobs, enquanto estudavam em Harvard, os jovens desenvolveram um interpretador de linguagem, BASIC, chamava BASIC, um dos primeiros computadores pessoais a serem lançados nos Estados Unidos. Após um modesto sucesso na comercialização desse produto, Gates e Allen, Allen é o amigo de Bill Gates qual eu falava, ele era um colega de universidade de Bill Gates, né? Fundaram a Microsoft em 1975, isso. Uma das primeiras empresas no mundo focadas exclusivamente ao mercado de programas para computadores pessoais, ou que nós conhecemos, PCs. Então, quando todas as empresas estavam voltadas para software de empresas, Bill Gates lançou no mercado um programa, um software para computadores pessoais. Gates adquiriu ao longo dos anos uma fama de visionário. Apostou no mercado de software, que na época o hardware era considerado muito mais valioso, chegando muitas vezes a ser acusado por concorrentes da Microsoft de utilizar práticas comerciais desleais. Então, como ele vendia software para as pessoas, o mercado consumidor de indústria acusavam ele de ser desleal por isso. Porque o que as pessoas faziam? Um software de uma empresa custa 1 milhão. De uma pessoa individual custa 1.000. Então eu compro 1.000 para os meus funcionários. Então ele era acusado de muitas vezes aí de ser desleal comercialmente. O primeiro computador pessoal foi o Kenbach, lançado em 1971. Ele não era um computador, ele era um software, ele não tinha a parte física, né? Ele era um sistema. Ele tinha 256 bytes de memória. Hoje um celular tem 64 gigas, por exemplo, né? E foi anunciado na revista Scientific American. Foi o primeiro sistema que ele vendeu, e ele vendeu esse sistema por $750. Todavia, não possuía uma CPU. Como eu disse, né? A CPU é a parte física do computador.
como os outros sistemas da época, projetado para uso educativo, ou seja, demonstrar como um computador de verdade funcionava. Então, ele criou um sistema operacional para explicar como que os computadores funcionavam. Esse sistema foi vendido por $750. E olha quem Bill Gates é hoje. Nos anos 80, a IBM, líder de mercado de grandes computadores, resolveu entrar no mercado de microinformática com o PC. Porém, faltava o sistema operacional. Para isso, fechou o contrato com a recém-criada Microsoft. Todavia, a Microsoft não possuía um software ainda. O jovem Bill Gates foi a pequena empresa que havia desenvolvido o sistema para processador da Intel e decidiu comprá-la. Pagou cerca de $50 mil, personalizou o programa e vendeu por $8 milhões. Mantendo a licença do produto. Este viria a ser o MS-DOS. Provavelmente o pessoal mais jovem aí não conhece o que era o MS-DOS, né? Ele hoje ainda existe no computador. Ele é o sistema operacional. Ele já não chama mais MS-DOS, ele chama prompt de comando. Mas ele nasceu sendo o MS-DOS. Ele é o pai, ele é como funciona o computador. Então, apesar de ser antigo, de 1980, ele funciona até hoje, tá? Nas máquinas, todas as máquinas têm o prompt de comando, ou MS-DOS. E aí, uma frase muito interessante de Bill Gates, e aí vocês viram a relação de Bill Gates com a IBM e com a Microsoft. Nessa mesma época, por ter essa relação de IBM e Microsoft, e de 1970 a 1980, que foi o período de Bill Gates, foram os computadores e as marcas mais compradas no mundo todo, existia um outro cara que chamava Steve Jobs, que também eram computadores e softwares para as pessoas individuais que vendiam muito. Então eram concorrentes direto aí da Microsoft. Bill Gates foi acusado várias vezes de ter rinche e ser desleal com Steve Jobs. Mas no momento em que Steve Jobs faleceu, que foi em 2011, ele disse que ele não chegou nem perto da genialidade de Steve Jobs. Eu particularmente acho os dois um gênio, mas o Steve Jobs tinha um estilo, é até difícil de falar isso, mas para mim, mais genial. Steve Jobs ele foi cofundador da Apple, ou da Macintosh, ou de todos os produtos da Apple aí que nós temos hoje, o iPad, o iPhone. O Steve Jobs ele não revolucionou só o mundo do computador individual, ele revolucionou a música. Hoje, o primeiro iPhone cabia até 1000 músicas, isso para aquela época era extremamente absurdo, né? E a gente vai ver aí com mais detalhes isso. Bom, vamos lá. Steve Jobs, 1955-2011. Foi um empresário norte-americano, fundou a Apple, criou um Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad. A Apple revolucionou a indústria de computadores pessoais, os filmes de animação, o mundo da música, dos telefones, dos celulares. Steve Jobs nasceu em São Francisco, na Califórnia, no dia 24 de fevereiro de 1955. Foi adotado por Paul Jobs, mecânico de um membro da guarda costeira, e da contadora Carla Jobs. Então, Steve Jobs ele teve uma infância difícil, né? Ele foi abandonado e aí os pais adotaram ele. A família morava na Califórnia, dentro de uma área que mais tarde se tornaria conhecida como Vale do Silício. Ainda pequeno, viu seu pai montar e desmontar aparelhos eletrônicos na garagem da família. Então daí vem a criatividade e o desejo de Steve Jobs de se tornar um programador. Além de um empresário, ele era um grande programador. Então ele conhecia o seu produto, por isso que ele falava com tanta propriedade do iPhone, do iPad, de tudo que do Macintosh, de tudo que ele desenvolveu. Ele falava com tanta propriedade porque ele conhecia o produto do começo ao fim. Ele era o criador desses produtos.
Depois do curso básico, Jobs cursou entre 1968 e 1972 a faculdade. Nessa época conheceu o outro Steve, né? Que foi também o outro cofundador da Apple, Steve Wozniak, que estudava na Universidade de Califórnia, em Berkeley, e era especialista em fazer programas e circuitos integrados. Concluído o curso médio, Jobs matriculou-se na Reed College. Depois de 6 meses abandonou o curso, mas continuou frequentando a faculdade como ouvinte das aulas de caligrafia e posteriormente destacou-se importante na sua formação. Caligrafia. Primeiro emprego. Em 1974, e aí só fazendo uma comparação de Jobs com Bill Gates, o primeiro emprego de Bill Gates foi em 1971. Então eles são bem contemporâneos, tá? Em 1974, Steve Jobs trabalhou como designer de games na Atari. Muitos de vocês ainda não conhecem, o pessoal mais antigo como eu conhece e ama muito o videogame Atari. Eu ainda tenho um. Depois de vários meses, Steve Jobs deixou a empresa e viajou para a Índia, em busca de enriquecimento espiritual. E aí a gente começa a ver a diferença entre Jobs e Bill Gates. Criação da Apple. Em 1976, Jobs e Wozniak, desculpa que o nome é bem complicado mesmo, instalaram uma fábrica de computadores na garagem de casa da família de Jobs, na Califórnia. Em 1976, é lançado o computador Apple I na garagem do Steve Jobs. O primeiro computador pessoal vendido e já montado. Em 1980, a gente viu que foi o Bill Gates lançou o primeiro computador, o primeiro sistema, né? 71. Então, a gente só fazendo um parâmetro aí de um e outro. O primeiro computador vendido e já montado, que era apenas uma placa-mãe. Placa-mãe a gente vai ver mais pra frente. É uma peça onde são acoplado todas as outras peças para que o computador funcione. A placa-mãe é uma placa, o nome é isso mesmo, é uma placa-mãe. Ela segura todas as outras peças que compõem o computador. Vendida numa placa-mãe coberta com alguns chips e instalada em uma caixa de madeira. Então, hoje que nós conhecemos hoje um computador moderno, com um design moderno, o primeiro Apple foi feito de caixa de madeira.